Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de literatura de hoje falaremos sobre Marina Colasanti. E aí, já ouviu falar sobre essa escritora? Já achou ela no Instagram? A escritora de hoje tem uma vasta produção literária e ainda é viva, ainda tem muito a nos ensinar. Então, na aula de hoje, nós traremos algumas produções da escritora, algumas características específicas da escritora e algumas questões um tanto quanto inspiradoras, tá? E antes de falarmos um pouco das características das obras dela e analisar uma em específico, falaremos um pouco sobre a biografia da autora. Marina Colasanti, que nasceu em 1937 e vive até hoje, é uma escritora, jornalista e tradutora brasileira. Então, observa aí que ela caminha em várias funções, em várias profissões. E aí eu gostaria de fazer uma ênfase aí. Tem escritora, jornalista e tradutora brasileira. Ela, na verdade, em uma entrevista foi questionada por que ela escolheu aí ser intitulada de escritora, levando em consideração as atuações dela em diversas áreas. Ela diz que era o mais fácil de se compreender, é tanto que ela tem mais de 50 obras publicadas, não só no Brasil, mas no exterior. Então, ela tem essas diversas funções, tá bom? Autora de poesias, contos, literatura infantil e infanto-juvenil, recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti e o Prêmio Portugal Telecom de Literatura. Então, ela recebe premiações extremamente importantes e ela tem um papel essencial na sua produção literária, porque o que ela faz? Ela revisita aí algumas produções anteriores, só que ela reinventa a sua arte. Ela traz uma atualização de algumas obras, ela faz aí algumas características de contos, de fadas anteriores, uma recriação de como se adequa isso na nossa realidade, as mudanças sociais, tá bom? Então, aí embaixo, nós temos a imagem da escritora. Essa imagem é um pouquinho mais antiga, nós temos outras também dela, tá? A autora tem publicado mais de 40 títulos, aí já somam mais de 50, tá, pessoal? Entre eles, literatura infantil e poesia, que nós já tratamos. É tanto que ela trabalha essa literatura infantil de modo que a criança compreenda o mundo em que ela está inserida. Na literatura adulta, reflete sobre os fatos cotidianos, sobre a situação feminina. E aí a gente entra num foco específico da Marina, que ela é uma escritora feminina. E quando ela é questionada acerca dessa característica de ser escritora feminina ou somente escritora, ela gosta de dizer que prefere ser chamada de escritora feminina. Aí ela traz ali toda uma analogia de que o cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem em relação a formas de pensar, então a forma de escrita também é diferente. E ela se considera uma escritora feminina. E ela diz, inclusive, que quando se trata do feminino ou do movimento feminista, por exemplo, você tem que estudar, você tem que ler bastante, não basta se inserir apenas nesse contexto, nesse grupo, mas você tem que compreender toda a questão envolta. Então, ela é uma escritora feminina. As produções dela são voltadas para o público feminino. Então, ela tem outras temáticas como o amor, a arte e os problemas sociais brasileiros, sem nunca perder a sensibilidade, uma das suas maiores características. Então, aqui, a gente já tem duas características da escritora. Primeiro, ela tem uma produção principalmente destinada ao público feminino. O segundo
ponto específico é justamente trazer problemas sociais, como o problema que nós vamos analisar futuramente. Eita, que a dicção da professora hoje não está das melhores. Vamos lá, pessoal. Uma grande característica também da escritora é que ela é tradutora, tá? Ela traduziu importantes obras de autores da literatura universal. Entre eles estão aí As Aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi, de 2002, A Pequena Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, 2015, Imagine, de John Lennon, aí, de 2017. Marina é casada com o também escritor Afonso Romano de Santana, desde 1971, e juntos têm 2 filhas. Então, a gente tem um resumo mais ou menos da escritora. Vamos falar agora de algumas das obras. Eu só coloquei algumas, porque nós observamos que ela tem diversas produções, pessoal. Então, eu coloquei aí de 1968 a 2017. Isso comprova que a escritora ela ainda se mantém na ativa quando se fala em produção literária, tá bom? Vamos lá. A primeira, Eu Sozinha, de 1968. Nada de Manga, 1975. Uma Ideia Toda Azul, 1978. 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento, 1978. A Menina Arco-Íris, 1984. E por Falar em Amor, inclusive, é muito famoso, 1985. O Verde Brilha no Poço, 1986. Contos de Amor Rasgado, 1986. Nessa obra da Marina, a gente tem críticas muito fortes relacionadas aí ao feminino, à posição da mulher na sociedade, tá? Aqui Entre Nós, 1988. O Menino que Achou uma Estrela, 1988. Um Amor Sem Palavras, 1995. Gargantas Abertas, 1998, Fragatas para Terras Distantes, 2002, Como uma Carta de Amor, 2014, Mais de 100 Histórias Maravilhosas, 2015, Melhores Crônicas, Marina Colasanti. Então, a escritora também produz crônicas, 2016. Tudo tem princípio e fim, aí, 2017. Pessoal, nós vamos analisar agora um conto da escritora que se chama Para Que Ninguém a Quisesse. De repente, você já deve ter ouvido falar de outras obras da Marina Colasanti, a exemplo de A Moça Tecelã. A Moça Tecelã é uma obra que ela é destinada a crianças. Inclusive, quando se tem a identificação, a indicação desse livro, ele pode ser lido por crianças do 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental. No entanto, a produção, observando as características dessa obra, ela também abrange o público aí adulto, levando em consideração a reformulação do papel da mulher na sociedade. Como assim, professora? Resumindo esse conto aí, o que é que eu tenho? Eu tenho ali alguns elementos fantásticos, alegóricos ali, e aí é uma recriação de conto, né? Recriação de conto de fadas, em que a mulher, ela consegue resolver seus problemas sozinhos. Então, a mulher tem o seu empoderamento, ela consegue se livrar das situações sozinhas. Então, a Moça Tecelã, ela tece tudo o que ela quer. E nessa tentativa de tecer muitas coisas, ela tece um marido. E quando ela tece esse marido cria vontade própria. Essa vontade própria, ela é um tanto quanto interesseira. Então, ele vai pedindo que ela teça diversas coisas. Então, pede que ela teça um castelo, cavalos e criados, enfim. E aí ele escolhe, nesse castelo, a mais alta torre e que ela teça lá. Então, que contos de fadas eu tenho ali a mais alta torre, não é? Então, você pode lembrar aí outras narrativas.
E aí, o que é que acontece? Quando ela percebe que ela está nessa mais alta torre ali, ela poderia ser resgatada por um príncipe, mas foi o esposo dela quem a aprisionou. E ela começa a desfazer tudo. Ela começa a desfazer o castelo, começa a desfazer os cavalos, as carruagens, enfim, ela consegue destercer, um neologismo aí, tudo. E a partir daí, pessoal, ela mesma resolve seus próprios conflitos. Então, é uma literatura voltada para a criança, mas se a gente for fazer uma análise, observando a ideologia ali por trás, a gente observa essa característica da literatura feminina, tá? Então, vamos lá fazer a leitura da outra obra, que é foco da nossa análise de hoje. Observa, Para que ninguém a quisesse, de Marina Colasanti. O foco central desse conto é justamente a violência contra a mulher ou as situações em que essas mulheres, ou mulheres atuais, estão inseridas aí, né? Mulheres que até hoje estão envoltas nessa situação de violência. Diz assim: porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a atenção e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de saltos altos. Então, observa que eu tenho a construção aqui, ele foi obrigado. Então, se a gente for analisar essa construção, ela é muito bem escolhida. Quer dizer, ele foi obrigado ou ele escolheu por vontade própria fazer isso, levando em consideração a figura dele enquanto homem. Dos armários, tirou as roupas de seda, da gaveta, tirou todas as joias. Então, observa que ele está tirando aí toda a beleza da mulher, tudo que torna ela aquela mulher. E vendo que ainda assim um outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e tosquiu-lhe os longos cabelos. Então, observa essa situação de violência em que essa mulher está inserida, esse ambiente que não foge, pessoal, de modo algum, da realidade de muitas mulheres ainda na sociedade atual. Embora a gente já tenha aí um tempinho de publicação dessa obra, o que nós observamos? Que o tema abordado ali, ele é atemporal, quer dizer, eu consigo facilmente inserir aqui na sociedade atual. Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes. Homem nenhum se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças e evitava sair. Então, observa que a Marina utiliza aqui a comparação da mulher aí a um gato, quer dizer, ela vivia sempre sorrateiramente ali, sempre muito arisca, com alguns resquícios aí dessa violência, ou muitos delas, né? Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada como os móveis e as sombras. Então, observa que ela começa a ter um efeito aí camaleão, ela se camufla, ela se assemelha aos móveis, porque ela não tem mais vida. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias, não saudade da mulher, mas do desejo inflamado que tivera por ela. Então, observa aí um outro caráter bem específico acerca dessa sensação de posse. Então, lhe trouxe um batom. No outro dia, um corte de seda. À noite, tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas, nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido numa gaveta, esqueceu o batom e continuou andando pela casa de vestido de chita,
enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. Então, é assim que se encerra esse conto. Ele tem um certo impacto, principalmente para as pessoas que estão inseridas nesse ambiente de violência. Ela vem utilizando os recursos linguísticos, os recursos expressivos da língua, tá, pessoal? Para despertar esse sentimento, para trazer uma literatura feminina, para que mulheres leiam e consigam compreender tudo isso aí a partir da leitura literal ou a partir de uma análise um pouco mais detalhada, a partir do subjetivismo. Agora vamos analisar uma questão comentada. Essa questão comentada é da crônica Eu Sei, Mas Não Devia. Essa crônica é bastante conhecida e ela foi publicada em 1996. Diz assim: eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. E aí, gostou? Bem reflexivo, nos leva a fazer diversas análises. Observa que, para além da leitura literal dessa obra, é necessário que eu observe a utilização desses recursos linguísticos para a construção do sentido, para o efeito desejado ali pela escritora. Vamos ao comando da questão? Diz assim: a progressão é garantida nos textos por determinados recursos linguísticos e pela conexão entre esses recursos e as ideias que eles expressam. Então, a gente está falando aqui de recursos linguísticos e essa conexão e transmissão aí de ideia. Na crônica, a continuidade textual é construída predominantemente por meio. Então, observa que, embora nós estejamos falando até agora de literatura, de repente eu tenho alguma obra específica ali do escritor, mas que a questão em si necessariamente não seja voltada tão somente para a identificação do contexto em que esta obra está inserida ou a temática. Eu posso observar também a utilização desses recursos na construção do meu texto. E é isso justamente que a questão quer. Vamos lá. Então, a ideia de continuidade textual é construída por meio de letra A, do emprego de vocabulário rebuscado. Eu tenho esse vocabulário de difícil acesso, que é pouco compreendido, possibilitando a elegância do raciocínio. Então, a gente observa aqui, pessoal, que eu não tenho esse vocabulário rebuscado. Eu tenho a língua utilizada aí de forma bonita, a utilização desses recursos linguísticos de forma bem harmônica aí, mas eu não tenho aí termos rebuscados que sejam de difícil acesso ou compreensão. Portanto, não seria a letra A. Letra B, na repetição de estruturas, garantindo o paralelismo sintático e de ideias. Opa, observa aqui que nós falávamos sobre a utilização desses recursos e das ideias, então aqui a gente tem repetição de estruturas, e aí essa seria a assertiva. Onde estão essas repetições, pessoal? Voltando aqui, ó, eu sei que a gente se acostuma, mas não devia, a gente se acostuma. Então, observa aqui que eu tenho essa repetição, ela acontece durante todo o trecho. E, porque não tem vista, observa, e, porque não olha para fora, e, porque não abre as cortinas, e, à medida. Então, observa que a gente tem essas repetições aí, que chegamos à alternativa assertiva.
Tá, pessoal? E aí vamos lá observar por que que as outras questões não são as alternativas corretas. O que que eu tenho de caráter linguístico ali que não torna essa questão correta? Letra C, da apresentação de argumentos lógicos constituindo blocos textuais independentes. Então, observa que eu não tenho blocos textuais independentes. Todos esses blocos juntos estabelecem sentido. Letra D, da ordenação de orações justapostas, dispondo as informações de modo paralelo. A gente tem essa apresentação das questões de forma paralela, no entanto, não de forma justaposta, tá? Letra E, da estruturação de frases ambíguas, quer dizer, frases que geram margem para dupla interpretação, para duplo sentido, a gente pode pensar na subjetividade, na interpretação do texto, mas não nessa questão da ambiguidade, tá? Então, aqui nós encerramos a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado da nossa escritora Marina Colasanti. Se você quiser assistir novamente essa aula e outras, é só acessar as nossas plataformas.